Olá, senhoras e senhores, graça e a paz. Esse é o nosso primeiro podcast. Nós estamos na nossa quinta aula do tema Transformai-vos, a responsabilidade humana na manifestação do reino na esfera pessoal e social. O tema dessa aula é Cristo e seu Evangelho, instrumento de Deus para a transformação humana. Nossos textos básicos são 1 Coríntios 13:12, 2 Coríntios 3 e Atos no capítulo 17. Um breve resumo da nossa aula passada. Na aula passada, vimos os desafios que o apóstolo Paulo enfrentava na consolidação dos crentes de Corinto, uma cultura marcada por polaridades. Se de um lado tínhamos uma igreja faminta por Deus e cheia dos dons espirituais, por outro, uma igreja extremamente racionalista, imersa na sexualidade desordenada, vida de prazeres carnais e sincretismo religioso. Um pequeno contexto histórico. O apóstolo Paulo escreve a primeira e segunda epístola aos Coríntios cerca de 3 anos após sua inauguração, estando na sua segunda viagem missionária, após ter sido preso e açoitado na cidade de Filipos, colônia romana, escorraçado de Tessalônica e enxotado, expulso de Bereia, não podendo levar consigo nessa fuga seus companheiros Silas e Timóteo, o maior apóstolo do cristianismo chega em Atenas, o maior centro intelectual do mundo, conforme Atos 17. Paulo se revolta com a idolatria dominante na cidade e a polaridade era toscamente grotesca aos seus olhos. Se de um lado era o berço do saber, da intelectualidade, do pensamento humanístico, de outro era a selva das orgias e da manifestação animalesca da humanidade. A cidade escondia-se atrás de uma hipocrisia sem tamanho. Paulo não fica calado e vai para as sinagogas e para as praças. Lá, Paulo encontra 2 grupos que representavam 2 grandes escolas de pensamento grego, os estoicos e os epicureus. Vamos entender um pouco mais quem eram os estoicos e os epicureus. O professor Luiz Felipe Pondé vai dizer que a filosofia epicureia se baseia na manutenção dos prazeres. O objetivo aqui é usar de todas as armas dos sentidos para fugir do sofrimento da finitude da vida. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, a cosmovisão dos epicureus, seguidores de Epicuro, é que a vida é passageira sem futuro e por isso sem eternidade, já que sem eternidade, sem céu e sem inferno. O blog Os Bereanos traz a definição da filosofia epicureia como o obter para a vida, através dos sentidos, o máximo possível de satisfação, buscando afastar toda e qualquer forma de sofrimento. Extremamente materialistas, ensinavam que o bem supremo é o prazer, demonstravam pouco interesse por política e pela sociedade e tinham uma palavra de ordem: viva o agora. Paulo, contra isso, vai argumentar que a vida não é o fim, que Deus é um ser pessoal e supremo, a despeito da crença politeísta dos epicureus, e esse ser supremo marcou um dia para acertar as contas com a humanidade. De outro lado, temos os estoicos. O professor Pondé vai dizer que os estoicos são a versão mais filosófica do pensamento da vida no mundo antigo, até mais pessimista por um lado. Tudo é Deus e Deus é tudo, o famoso panteísmo, ou seja, um Deus não pessoal. Os estoicos ou o estoicismo foi fundado por Zenão. Segundo os estoicos, as pessoas são parte de uma mesma razão universal. Criam que os processos naturais eram regidos pelas leis da natureza e por isso o homem devia aceitar seu destino. Se mostravam insensíveis a tudo. E se o destino é recebido, não há arrependimento, porque nos arrependemos de escolhas ou deliberações que fizemos. Paulo, contra eles, vai argumentar que a vida pode ser mudada, que o homem é culpável e que Deus envia Cristo Jesus, seu unigênito Filho, para acordar a humanidade do seu sono de pecado. Vamos a mais uma provocativa? Tendo isso em mente, Paulo vai dizer tanto na primeira carta quanto na segunda carta aos Coríntios, como também a carta ao conjunto de igrejas na Galácia, Éfeso, e tanto no tratado aos Romanos, talvez até influenciado por suas experiências em Atenas, que o ser humano não consegue se enxergar pecador sozinho. O arrependimento, fruto de uma visão amplificada de si mesmo, precisa ser uma obra do Espírito Santo. As artes, pensamentos, reflexões são instrumentos limitados para demonstrar de fato a natureza limitada, pecadora do ser humano. Por isso,
O sincretismo religioso estava impedindo muito o crescimento dos cristãos na Grécia. Se não nos enxergamos, como mudar? Mudar para onde? Imagine tentar convencer os coríntios que estavam submersos nessas cosmovisões. Vamos à mensagem. Para Paulo, a estratégia já estava formada. Qual era essa estratégia? Relembrar à comunidade quem é Cristo e qual é o seu ministério. Argumento 1. Paulo vai dizer, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, buscando resolver o problema da polaridade dentro da igreja, que o que enxergamos de Deus nessa vida é parcial. Ele vai dizer, vemos por um espelho, versículo 12. Agostinho de Hipona, no 10º livro das Confissões, vai dizer que nossa visão está refém de Cristo, e o que enxergamos de Deus, de nós mesmos e do próximo, depende do instrumento pelo qual nos enxergamos. Paulo vai propor que este instrumento pelo qual enxergamos Deus é Cristo e seu Evangelho. E por causa de nossas limitações físicas, ele é um espelho. Lembrando aqui que o espelho que o apóstolo Paulo vai comparar a Cristo e seu Evangelho é um espelho de bronze, não é um espelho semelhante ao nosso hoje. É uma visão limitada, é uma visão parcial, mas já é uma boa referência. E isso é forte. Aplicando esse primeiro argumento, se estamos buscando enxergar a Deus, se não pelo Filho, o instrumento pelo qual enxergamos é um instrumento ruim. Neste primeiro argumento, o objetivo de Paulo é mostrar para os cristãos polarizados de Corinto que a forma pela qual nós enxergamos não é pelos dons, não é pela liberdade da graça, mal entendida muitas vezes pela liberalidade do pecado, mas enxergamos a Deus pelo Filho. No segundo argumento, Paulo relembra aos crentes de Corinto, judeus e gentios, que a experiência de Moisés foi passageira, momentânea, fortuita. Nós estamos agora na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Neste evento, após ficar alguns dias em contato com a presença de Deus, o seu rosto está totalmente iluminado. Dias se passam, momentos se passam e ele começa a enxergar que o seu rosto está desvanecendo, perdendo brilho. O apóstolo Paulo vai argumentar dizendo que esse brilho do rosto de Moisés saiu porque essa glória ou esse contato com a imagem de Deus era um contato passageiro. Agora, porém, a nova aliança em Cristo, segundo o apóstolo Paulo, por ela ser sobreexcelente, ser melhor do que a primeira, o nosso contato com essa glória, com essa presença de Deus é constante, é diário. E isso é feito na contemplação por espelho dessa glória. Aqui vem 2 pontos de aplicação do argumento 2. 1. Para que serve um espelho? O espelho, seja ele um espelho de mão ou um espelho retrovisor, por exemplo, serve para que possamos enxergar aquilo que veio antes de nós, aquilo que está atrás de nós. E aqui o argumento do apóstolo Paulo parece nos direcionar a uma forma bem clara de enxergar um Deus veio antes, um Deus que não foi criado, uma história que não se iniciou quando nós nascemos. Talvez esse seja um dos nossos grandes questionamentos quanto à nossa fé. A nossa visão é muito limitada porque somos limitados. A gente acaba enxergando da vida a partir do que nós vivemos. Imagine que tem uma pessoa atrás de você com características que você não consegue ver porque você está virado para frente. Essa pessoa te entrega um espelho e por esse espelho que você recebe, você consegue enxergar a ela e você consegue se enxergar. Foi exatamente essa proposta que o apóstolo Paulo vai propor aos cristãos de Corinto na segunda carta. Esse espelho, para que nós pudéssemos, ao enxergar Deus, nos enxergar, e ao nos enxergar a Deus, foi dado pelo próprio Deus em Cristo Jesus. Só pelo auxílio deste instrumento nós somos capazes de nos enxergar e enxergar a Cristo. Aí o apóstolo Paulo propõe nessas 2 argumentações, na primeira epístola e na segunda epístola, as razões pelas quais os cristãos estão vivendo em divisões, em mundanismo ou liberalismo e sincretismo religioso. Falta-nos contato com a imagem do Cristo ressurreto. Vamos às aplicações e considerações finais? 1. O homem por si só, mesmo com artes, filosofia e pensamentos, como vimos na contextualização em Atos 17, na segunda viagem missionária de Paulo, não consegue se enxergar de forma integral para com Deus. 2.
O tanto que enxergamos de nós pode ser proporcional ao quanto enxergamos de Deus, já que a ferramenta ou o instrumento dado por Deus, Cristo Jesus e seu Evangelho, nos mostram não somente a Deus por nós, mas também mostram por nós a Deus. Chegamos no final, fica aqui um pensamento de Blaise Pascal no livro Pensamentos. O conhecimento de Deus sem o da própria miséria faz o orgulho. O conhecimento da própria miséria sem o de Deus faz o desespero. Mas o conhecimento de Jesus Cristo faz o meio termo, porque aí encontramos tanto quem Deus é quanto quem somos. Bom, ficamos por aqui. Espero que você tenha sido abençoado por este podcast. Forte abraço. Se você curtir, compartilhe nas suas redes. Graça e paz.